Olá, gente linda, tudo bem com você? Eu sou a Nani e hoje eu tô aqui para te ensinar a fazer este lindo porta-panetones agora para o Natal. É lindo, não é mesmo? E olha, se você assistir o vídeo até o final, vai ver a dica que eu vou dar, também te ensinando a fazer com a mesma técnica do porta-panetones, um porta-flores e um porta-álcool. Quer aprender? Então vem comigo. Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e não perca nada, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Bora lá comigo aprender a fazer essa lindeza? Então, vamos para o vídeo de hoje, é o porta-panetones que nós vamos fazer nesta aula. Eu já deixei a base aqui pronta, como você pode ver. Vou deixar também aqui em cima o card para você acompanhar a outra videoaula que eu já deixei, que eu já tenho gravado aqui no canal, de como fazer uma base redonda, tá certo? A técnica é a mesma, tá bom? O material que eu vou utilizar aqui para estar fazendo, então, este porta-panetones é o fio de malha. Eu vou usar aqui o vermelho de Natal, vou usar o fio branco e vou usar este outro fio que é um begezinho, né? Um marronzinho para fazer o rostinho. Vou usar cola, eu uso cola de silicone líquida mesmo, tesoura. A agulha para este fio que eu vou usar é a agulha número 8. Esta agulha menorzinha aqui é para fazer um acabamentozinho dos fios lá no final, tá certo? A tesoura e estes olhinhos aqui que nós vamos fazer daí os olhos, né? Claro, os olhos do Papai Noel, tá bom? Então, vamos lá começar com a nossa videoaula de hoje. A base já está pronta para fazer o porta-panetones. O que vai diferenciar do vídeo que eu tenho no canal para vocês é que aquele vídeo nós temos 1, 2, 3 carreiras. As 3 carreiras que eu mostro lá no vídeo, dá para nós fazermos a técnica do porta-álcool. Então, vejam só, olha, o porta-álcool, tá certo? Tem 1, 2, 3 carreiras, igualzinho o que tá lá no vídeo, tá bom? O porta-panetones, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, mas vocês podem usar a mesma técnica que eu tô falando lá no vídeo, da base redonda, é a mesma coisa, e você vai conseguir fazer as 6 carreiras. O porta-flores, ele tem 1, 2, 3, 4 carreiras, ok? Olha lá. Lá de dentro dá pra ver bem, 1, 2, 3, 4 carreiras, tá certo? Então, vamos começar aqui subindo já a nossa base, ok? Aquele fio que sobra aqui, eu já vou embutindo ele aqui por dentro. Eu gosto de deixar um fio maiorzinho que ajuda a dar um pouco mais de sustentação na base, tá bom? Sempre procure fazer o seu trabalho de fio de malha numa base firme, porque faz toda a diferença no final, no resultado final do seu trabalho, ok? Então, vamos lá. Aquela carreira de pontos baixíssimos que você fez, então, é nela que você vai introduzir a agulha. Coloca lá embaixo. O fio que vem lá do novelo deixa uma sobra, para você fazer o acabamento dele aqui para não escapar. Laça lá o fio, puxa, né? E traz. Não aperte aqui esse fio, tá bom? Da altura dele, laça o fio lá que vem do novelo e puxa. Esse fio você tem que estar sempre com ele ajustado, porque senão fica um buraco entre um ponto e outro. Aqui na próxima correntinha de ponto baixíssimo, eu vou introduzir a agulha lá dentro. E aí, esse fio aqui, eu ponho ele pra lá. E esse fio aqui, eu já vou embutindo ele, tá certo?
Esse aqui eu vou te mostrar depois aqui no final. Laço o fio e puxo. De novo, ó lá, vou lá embaixo. Aí, eu já cheguei aqui nesse fio, então, já coloco ele aqui embaixo junto. Laço o fio e puxo. Eu gosto de desvirar aqui o meu fiozinho pra não ficar parecendo o avesso, tá? Isso sou eu que gosto de fazer assim, não tem problema se você não fizer. Coloco lá de novo, laço lá o fio e puxo. Laço o fio que vem do rolo lá. Olha lá, tá vendo? De novo. Se você deixar o fio do avesso aqui pra cima, ele já vai, quando você puxar, ó, ele já vem do lado certo, tá bom? Aí, você não precisa desvirar o fio. Olha lá, eu vou fazer todo este acabamento, lembrando que eu já vou embutindo aqui esse fio. E a hora que eu chegar aqui pra fazer o acabamento desse fio aqui, eu volto aqui com você, tá bom? Então, vamos lá, olha, eu já fiz aqui todo o acabamento daquele fio da base, tá bom? E agora, chegando aqui no outro lado, tem esse restinho de fio que é aqui do nosso início. Então, eu vou laçar aqui o fio por debaixo, olha lá. E antes de eu fazer essa laçada, eu vou colocar esse fio aqui. Seguro, posso segurar aqui com este dedo mesmo, laço o fio e puxo. E assim o fio já fica preso, ó lá, tá vendo? Fica preso. Ajusto, e aí eu vou terminar aqui esse trajeto, né? Esse finalzinho aqui da carreira, pra gente fazer o fechamento invisível. E aí, nós vamos subir a próxima carreira, e na próxima carreira, a cor vai mudar. É a cor branca. E eu também, daí, já vou te ensinar aqui a mudar a cor do fio. Esse cachapozinho é bem bacana, porque tem algumas técnicas juntos na mesma peça, tá bom? Vai te dar uma noção aí bem bacana de várias técnicas. Então, vamos lá, eu cheguei aqui no final, último ponto, tá certo? Então, vamos lá. Eu sempre recomendo que você vá fazendo o teu cestinho e você vá alinhando. Não deixe para fazer isso lá no final, porque ele pode não conseguir fazer, ele não vai alinhar. Então, já dê uma puxadinha, caso o seu fio vá pendendo para um lado ou para o outro, né? Se ele pender para o outro lado, você puxa para o lado de cá, ok? E assim você vai conseguir fazer com que o seu cesto suba sempre bem retinho. Vai fazendo e já vai alinhando. Então, pronto, já alinhei, dou uma esticadinha aqui. Tá vendo essa laçadinha aqui em cima? Eu coloco a agulha aqui de trás pra frente, seguro, laço esse fio e puxo lá pra trás. Aí, eu vou ajustar aqui um pouquinho, pra não ficar muito grande. E eu vou colocar a agulha aqui bem no meio do Vzinho e vai sair lá embaixo dessa laçadinha, ó. Observe que todos tem um Vzinho e tem uma laçadinha, todos os pontos. Eu vou colocar a agulha e ela tem que sair aqui embaixo, porque o nosso cachepô é feito de ponto baixo centrado. Então, o ponto baixo centrado tem que colocar a agulha aqui na frente, no meio do V e sair aqui atrás, tá certo? Aí, eu vou pegar essa laçadinha e vou colocar aqui na agulha, aí eu vou ajustar o fio. Quando eu falei pra você ajustar essa laçada, é pra não ficar aqui, ó, um buracão, tá? Aqui no meio, ok? Então, vamos lá, agora eu vou trocar o fio. Esse fio vermelho fica pra cá, e agora eu vou começar com o fio branco. Puxando lá o fio. E eu vou fazer com o fio branco da mesma forma quando eu comecei o vermelho aqui embaixo. Tá lá a agulha por entre as laçadas. Eu vou segurar assim e vou puxar. Deixo o fio de sobra aqui.
Laço o fio e puxo. E aí, eu laço o fio que vem do rolo e faço aqui o meu primeiro ponto baixo centrado. Centrado por quê? Porque ele fica bem aqui no centro, bem no meio do ponto baixo, ok? Esse fio vermelho aqui, eu não vou usar mais ele, então eu posso dar um tamanho e cortar. E aí, depois eu vou embutir ele aqui da mesma forma com que eu fiz na carreira de baixo. E o vermelho, agora, eu também vou introduzir ele aqui atrás. Vou fazer o acabamento dele aqui atrás. Tenho que cuidar para não deixar o fio aqui em cima. Ele tem que ficar escondido aqui atrás, ok? Então, vamos lá, ó. Seguro aqui, coloco lá de novo, ó, no meio do ponto baixo. Sai a agulha lá atrás do Vzinho. Laço o fio que vem lá do novelo e puxo. Esse fio fica aqui atrás, eu dou a altura, né? E laço o fio que vem lá do novelo. Ajusto e vou fazer assim todo esse percurso, toda esta carreira, tá bom? Tem que atentar para o fio realmente ficar aqui na parte de trás, porque se ele ficar aqui, ele vai aparecer aqui em cima, tá bom? Então, atente com que ele fique sempre aqui atrás. Eu vou fazer essa carreira toda. Então, a hora que eu chegar aqui, eu volto só pra gente fazer mais uma vez o fechamento invisível, tá bom? Porque eu vou fazer para o porta-panetones 3 carreiras de pontos baixos com o fio branco. Somente na terceira carreira é que eu vou começar a fazer o rostinho do Papai Noel, então daí eu vou iniciar com a técnica do fio conduzido pro rostinho do Papai Noel, ok? Então, vamos lá. Chegando aqui, eu retorno, ok? Vamos lá, olha, eu tô chegando aqui no final, só recordando aqui, né, relembrando como fazer daí o acabamento desse outro fio aqui, que foi o vermelho que nós cortamos, tá certo? Então, a hora que eu puxo o fio, eu já coloco ele aqui no meio, antes de puxar a laçada, seguro, né, e laço o fio. E aí, ele já fica preso aqui, tá bom? Eu acho que isso facilita bastante, porque depois evita de você ter que ficar sobrando aquele monte de fio, tá certo? E você tem que fazer o acabamento, então, umas coisas que me atraem aqui no crochê com o fio de malha, esse fato da gente já ir fazendo o arremate, né? Já ir fazendo o acabamento. Eu acho isso o máximo. Então, tô terminando, né? Esses últimos pontinhos aqui pra gente fazer o acabamento, o fechamento invisível, né? O fechamento bem feitinho. Quase terminando aqui. Estão ouvindo uns passarinhos aí cantando no final? Onde eu moro aqui em Curitiba tem muitos passarinhos no lugar onde eu moro, no fundo da minha casa. E é uma delícia trabalhar com eles cantandinho. O último. E aí, vamos lá no fechamento, né? Fechamento invisível. Eu dou uma frouxadinha aqui. Última laçadinha, primeira laçadinha aqui, né? Do outro lado, introduzo a agulha, laço esse fio, puxo. E aí, aqui na frente, eu vou colocar a agulha, esse fio eu laço lá na agulha, aí eu ajusto pra não ficar aqui o buracão, né? Lembra, né? Laço o fio que vem lá do novelo e puxo. Dou uma viradinha. Então, aqui, ó, eu quero ensinar pra vocês uma outra dica. O fio branco, ele é um pouquinho mais fino do que o fio vermelho. Então, pode acontecer, às vezes, de ficar aqui um espacinho um pouco maior, tá? Se você ir ajustando, fechando ele vai
ficar mais fechadinho, não vai nem ficar abertão. Se você fez a base como eu ensino lá no outro vídeo, ele não vai ficar nem abertão e nem vai ficar fechado. Então, mas isso pode acontecer de ficar assim meio aberto, porque o fio é um pouquinho mais fino. Mas sem medo, vai apertandinho assim, ó, tá? E ele ajusta, depois vou te mostrar o final do trabalho para você ver que ele ficou bem justinho, tá bom? Então, vamos lá. Eu trabalho com fio residual. Para quem tá assistindo o meu vídeo aqui pela primeira vez, eu trabalho com fio residual, então isso pode acontecer, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer agora toda esta carreira novamente. E chegar aqui de novo eu volto, porque como eu falei para vocês, a terceira carreira é onde nós vamos começar a fazer o rostinho do Papai Noel. E no rostinho do Papai Noel nós vamos usar a técnica do fio conduzido, tá certo? Então, vamos lá, ó, cheguei aqui de novo, final da segunda carreira, dou uma esticadinha, uma alongada aqui no fio, introduzo a agulha lá, passo o fio pra cá e puxo. Aí, eu ajusto um pouquinho, introduzo a agulha lá de novo embaixo, laço esse fiozinho e acabo de ajustar, ok? Laço o fio que vem do novelo e puxo novamente. Aí, vou ajustar de novo, apertando, né, os fios, tá bom? Apertando os pontos, quer dizer, vou apertando os pontos pra ele ficar bem certinho, tá? E aí, fizemos a segunda carreira. Agora, eu vou pra terceira carreira. E como eu falei pra você, no porta-panetones, como ele é um pouco mais largo, eu vou começar o rostinho do Papai Noel na terceira carreira, tá bom? O porta-flores, eu comecei aqui na segunda carreira. Fiz a primeira, opa, ficou muito perto aqui. Eu fiz a primeira e eu comecei o rostinho aqui nesta segunda carreira. No porta-álcool, eu também fiz duas e comecei na terceira carreira. Independente aqui desses três tamanhos, como eles não são tão gritantes a diferença, eu fiz o rostinho com 3 carreirinhas, os 3 modelos. O que diferencia são os tamanhos aqui das laterais, porque um cesto é maior, o outro é médio e o outro é bem fininho, então não tem como eu fazer aqui o tamanho do rostinho do mesmo tamanho para cada um, com a mesma quantidade de pontos para cada um. Então, cada um deles eu fiz com uma quantidade de pontos diferente, ok? Quando a gente mudar aqui o fio pro rostinho, eu já vou orientar vocês. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a terceira carreira, tá certo? Também de ponto baixo centrado, né? Que é todo o nosso trabalho. O fio enrolou, normal, né? Enrola mesmo. Então, vamos lá, que eu já vou aqui te orientar na técnica do fio conduzido. E essa técnica você vai poder usar para fazer qualquer tipo de trabalho, tá bom? Qualquer tipo de trabalho de fio conduzido. Então, vamos lá, olha. Como saber a divisão do rosto? Como saber a divisão do rosto? Isso é importante. Não é difícil, mas é muito importante. O círculo todo não precisa dividir em 3. O que eu acho importante é que você faça uma quantidade de números pares de ponto baixo centrado, tá bom? Então, assim, eu vou começar aqui, pegar o fio bege, que é a cor do rostinho.
Vou já fazendo o acabamento como sempre, né? Coloco o fiozinho aqui, já deixei lá e puxo. E aí, o fio já ficou preso aqui. Lembrando que eu vou colocar sempre o fio aqui atrás e não aqui em cima, ok? Ó, ele vai aqui atrás e não aqui em cima, tá bom? Coloco a agulha lá, laço o fio e puxo. Coloco lá mais pra trás, se você achar que tá aparecendo aqui, puxa ele lá pra baixo, tá bom? Laço o fio e puxo. Então, assim, olha, o rostinho, ele não vai pegar aqui 1/3 do teu cesto, tá bom? Ele é um pouquinho menor. Então, eu imagino que vai ser nesse pedaço. Então, eu vou precisar contar aqui pontos pares. Se você quiser fazer um rostinho maior, pode fazer. Só cuidado para que não fique aqui, um rosto de uma ponta a outra, porque fica muito feio. E nem muito pequenininho também, tá? Ele tem que pegar aqui, ele não precisa pegar metade aqui da lateral do cesto, tá bom? Vou fazer mais aqui um pouquinho. Assim, eu sempre tenho como base o início do cesto aqui, tá? Pra mim, esse início é a base da divisão. Então, eu fiz aqui um pedaço, eu vou me fazer aqui um outro pedaço, e esse tanto tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho desse aqui, ok? Não precisa ser uma conta bem certinha, porque nesse caso aqui, não tem necessidade de serem pontos de receita, né? Vamos dizer assim, que tem que ser bem certinho. Não, nesse caso aqui, para o cesto, não tem necessidade, tá bom? Então, vamos lá, ó, agora eu vou trocar o fio. Como é que eu faço para trocar o fio? Eu vou introduzir lá, vou puxar o fio branco de novo, ok? Agora, eu troco o fio. Então, agora, eu vou puxar o fio branco pra cá e eu vou laçar o fio marronzinho. Olha lá. E aí, o fio branco, agora é ele que vai ficar aqui atrás, ok? O fio conduzido, por quê? Porque você tá conduzindo esse outro fio aqui atrás. Você não vai precisar cortar o fio. E nós vamos conduzir esse fio marrom durante as 3 carreiras que nós vamos estar fazendo o rostinho. Não precisa cortar ele, tá bom? Senão fica aquela... um monte de emenda, né? Daí não é legal, tá bom? Então, tô chegando aqui no final, tá? Na verdade, são 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11, 12 pontos. E aí, agora, aqui no final, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar de trocar o fio. Não posso continuar com o fio marrom. Então, eu vou trocar o fio, vou passar o fio marrom aqui, laçar o branco, ok? Aí, eu puxo o marrom para ajustar, deixo ele aqui atrás, vou lá e laço o fio branco. Ok? Olha lá. Como é que fica bem certinho, tá vendo? Então, eu vou fazer toda essa volta e a hora que eu voltar aqui, que eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer a segunda. Bom, gente, olha, como o fio está sendo conduzido, eu achei interessante parar aqui na emenda para mostrar para vocês a condução do fio para a próxima carreira, ok? Então, o fechamento é o mesmo. Dou uma puxadinha, tiro a agulha, coloco lá na laçadinha, pego essa laçada, passo lá pra trás, ok? Então, agora, vamos prestar atenção, olha lá. Eu vou introduzir a agulha lá embaixo e eu laço esse fio, correto? É assim que a gente tem feito nas outras carreiras. Laço o fio aqui e puxo.
mas nós estamos trabalhando aqui com o fio conduzido. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio conduzido e vou passar aqui, ó, na agulha, para trazer ele para cima, e aí eu vou laçar na agulha, colocar a laçadinha, tá bom? Ajusto, agora eu laço o fio que vem lá do rolo, do novelo lá e puxo, ok? E aí, aqui atrás, ó, o fio continua sendo conduzido, tá bom? Então, vamos lá. Chegando aqui já. Lembrando sempre de deixar ele aqui atrás, ok? Então, vamos lá, ó. Chegando aqui novamente, eu vou puxar, eu tô na última carreira, ok? E agora, eu vou trocar o fio, tá certo? Então, eu vou deixar esse fio pra lá, o fio branco eu puxo pra cá, e eu vou laçar o fio marrom, ok? Porque é com ele que eu vou começar agora. Aí, eu introduzo a agulha lá embaixo, sempre o fio que eu vou começar a trabalhar é o fio que eu tenho que fazer aqui a última laçadinha dele, tá bom? Laço lá, e lá, aí dá-se a impressão, olha lá, que fica, que é o ponto e a laçada tudo junto. Se eu tivesse laçado com o fio branco pra puxar esse ponto baixo aqui primeiro, essa laçadinha ia ser branca, não ia ficar legal, tá bom? Não é o correto, ok? Cheguei aqui no último, eu quero fio branco, então eu puxo o fio marrom aqui pra frente, laço o fio branco e vou trocar o fio agora, ó. Ajusto aqui pra não ficar aqui muito largão, né? Introduzo a agulha. E agora eu vou trabalhar, ó, bem certinho, ok? Eu vou fazer, então, terminar essa carreira, eu vou fazer mais uma carreira e eu volto aqui assim que eu concluir essa terceira carreira para dar sequência no nosso trabalho, tá certo? E aí, vou dar mais uma dica com relação aos cachepôs que a gente tá fazendo junto aqui com o cachepô do porta-panetones, ok? Então, vamos lá, ó, terminei aqui as carreiras, as 3 carreiras que eu fiz com o fio conduzido marronzinho, que é o rostinho do Papai Noel, tá bom? Veja lá como é que fica bem perfeitinho aqui as divisões. Se você usar a técnica direitinho, aqui as divisões vão ficar bem certinha, a correntinha aqui em cima também vai ficar perfeita. Olha lá, dos dois, deixa eu tirar a agulha aqui pra te mostrar. Olha lá, dos dois lados, né? Olha só, a correntinha de cima fica perfeitinha, tá certo? A técnica do fio conduzido é utilizado muito para fazer bolsas, para fazer desenhos no crochê. Então, aqui, de um jeito simples, você aprendeu a técnica do fio conduzido, tá certo? Eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos centrados branca aqui em cima e depois vermelha. Pro cachepôzinho aqui das flores, eu fiz só mais uma carreirinha de branco e passei a última fileirinha e passei um acabamento aqui de pontos baixíssimos com o fio vermelho, tá certo? Que esse cachepôzinho é um cachepôzinho para flores, então ele não pode ser muito alto, ok? Já esse cachepôzinho que eu falei pra vocês que é o cachepôzinho de Natal, eu fiz reduzido aqui o rostinho, né? Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. O das flores eu fiz 8 carreiras, tá? Volto a dizer, não precisa fazer de orelha a orelha do Papai Noel, tá bom? Então, é só o meiozinho aqui, tá? Eu sugiro que sejam pontos pares, tá? Aqui a quantidade de pontos pares. Então, esse grande tem 12, o das flores tem 8 e o do porta-álcool tem 6, ok?
Eu vou fazer, o do porta-álcool eu fiz 2 carreiras de fio branco, uma carreira de vermelho e também fiz aqui o acabamento de pontos baixíssimos vermelho, ok? Então, eu vou concluir aqui a carreira do branco, volto pra gente trocar o fio vermelho e depois vou te ensinar também a fazer o acabamento do ponto baixíssimo desse cestinho vermelho, tá bom? E fique atento, a gente vai voltar pra fazer aqui o bigode do Papai Noel, tá certo? Então, vamos lá, gente, olha aqui, cheguei no final do meu cestinho com o fio branco, eu vou trocar o fio. Então, vamos lá, introduzo a agulha aqui, laço esse fio, né, a laçadinha, introduzo a agulha lá, coloco ele lá, do mesmo jeito que nós fizemos daqui todo o acabamento aqui de dentro, ok? Mas agora a gente vai trocar o fio. Então, como é que eu troco o fio? Ao invés de eu puxar o fio branco, eu vou puxar o fio vermelho, ok? Coloco lá no gancho da agulha e puxo. Esse fio que sobra do vermelho, eu já vou fazendo o arremate dele aqui. E o fio branco eu vou cortar e vou arrematar ele pro lado de cá, igual nós fizemos nas carreiras anteriores, tá certo? E assim, eu vou fazer todo o final dessa, a última carreira aqui, tá certo? Com o fio vermelho. Olha lá. Eu vou fazer todo o acabamento, eu vou fazer toda essa carreira, toda essa volta. Vou cortar o fio branco. Aí, eu volto a hora que eu chegar aqui na emenda, pra eu mostrar pra vocês como que eu vou fazer o fechamento dele, dessa última carreira, o fechamento invisível. E vamos fazer daí o arremate com pontos baixíssimos do nosso cesto, ok? Então, chegamos aqui no final, tá? Última carreira do nosso cesto panetone Papai Noel, agora para o Natal, tá certo? Então, nós vamos fazer aqui na última carreira um acabamento de pontos baixíssimos aqui em volta, para ficar bem bonitinho. Para fazer isso, sem cortar o fio, como é que eu faço? Eu vou precisar fazer o fechamento aqui, correto? Então, vamos lá. Eu vou pegar o fio. Eu preciso de fio suficiente, né? Um fio de sobra. Como é que eu vou fazer isso, então? Para não precisar cortar o fio e ficar cheio de emendas. Eu vou pegar esse fio e vou dar 5 voltas em volta aqui do meu cestinho, ok? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, correto? Pegar a tesoura e vou cortar o fio. Ok, então, eu tenho 5 voltas. E agora, eu vou segurar aqui e vou puxar o fio. Seguro para não afrouxar muito esse último ponto. Puxo todo o fio. Existem várias técnicas para fazer o fechamento invisível, tá? A que eu mais uso é esta. Então, vamos lá. Aí, eu vou colocar a minha agulha aqui neste ponto, da mesma forma que a gente fez todos os outros fechamentos, só que agora não é uma laçadinha, né? Lembra que tinha laçadinha aqui, agora não é a laçadinha, agora é só o fio sozinho. Então, eu puxo lá, ok? E puxo todo o fio. E eu quero que fique uma emenda perfeita. Para ficar a emenda perfeita, ele tem que ficar uma correntinha aqui em cima, correto? Então, eu vou pegar de baixo aqui dessa
última correntinha, vou introduzir a agulha, vou laçar o fio lá e vou puxar. Eu vou sempre segurando para evitar que o ponto fique frouxo, ok? Prontinho, olha só. Quem fala que aqui tem uma emenda, não fala, né? Perfeito. Então, agora nós vamos fazer o acabamento de pontos baixíssimos aqui em volta, para fechar com chave de ouro aqui o nosso cesto. E depois nós vamos partir para fazer o bigode do nosso Papai Noel e colocar os olhinhos dele, ok? Então, vamos lá, o fio aqui, tá vendo aqui atrás? Eu vou colocar a agulha aqui no ponto de trás, tá vendo? Saiu aqui. Aí, eu vou laçar o fio pela parte de trás. Lacei o fio. Aí, eu vou introduzir aqui na laçadinha no ponto da frente, laço lá o fio que não vem mais do novelo, porque nós cortamos, né? É o fio que nós estamos trabalhando. E vou fazer o ponto baixíssimo. Tá vendo? Olha, coloco lá e puxo. Introduzo a agulha lá e puxo. Tá vendo aqui? Bem aqui, ó, no meio aqui. Vamos colocar a agulha lá, trago aqui pra frente e puxo. Esse ponto baixíssimo, ele vai fazer o acabamento aqui do nosso cestinho, né? Do nosso cachepô. Eu vou fazer ele todo e a hora que eu chegar aqui, eu volto aqui pra gente poder concluir o nosso cesto, tá certo? Chegamos aqui no final, tá? Cheguei aqui, aí eu coloquei até aqui, ó, um último, né? Começamos aqui, fiz até o último ponto aqui, daí eu vou puxar o fio. Lembrando sempre de segurar, né? Pra não afrouxar aqui o ponto. Aí, aqui no último, no primeiro, não é o último, né? Aqui no primeiro ponto baixíssimo, eu vou introduzir a agulha de cima para baixo. Laço o fio e puxo. O mesmo acabamento que eu fiz aqui em cima, eu vou fazer aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó, no meinho aqui, eu tenho que colocar a agulha aqui para ficar o ponto fechado, correto? Então, eu vou colocar aqui por trás a agulha. E aí, para ela sair aqui no meio, ó, tá bom? E puxo. Olha lá como é que ficou. Viu? Perfeito aqui, perfeito aqui. Não aparece emenda nenhuma. Olha que belezinha lá dentro, como é que ficou. Como você já foi fazendo o arremate do fio, olha lá, não ficou nenhum fio lá por dentro, tá vendo só? Cadê? Tá vendo aqui, ó? Vou puxar aqui. Olha lá, como você já foi fazendo o acabamento junto comigo, não ficou nenhum fio de sobra, ok? Esse daqui é o único fio que sobrou, que eu vou pegar a agulha menor e vou colocar ela aqui e vou fazer o arremate desse fio agora. Como ele é muito grande, eu posso cortar. E vou puxando aqui. E aí, eu vou introduzir ele todo aqui dentro, ok? Olha só como é que ficou o nosso cestinho de panetone, né? Eu falo panetone, mas você pode usar ele do jeito que você quiser, tá bom? É porque pra mim a encomenda foi pra panetone, pra enfeitar a mesa do Natal, tá bom? Mas você pode usar ele como você quiser.
Então, agora, nós vamos fazer aqui o bigode do Papai Noel, tá bom? Então, vamos lá. O bigode do Papai Noel fiz com o fio branco. Então, pro nosso bigode, eu vou fazer uma sequência com 7 correntinhas, tá certo? Como é que eu faço a correntinha? Eu coloco a agulha lá atrás, seguro assim, olha, dou uma viradinha, laço o fio, mas aí eu seguro aqui, ó, assim, e puxo. E aí, eu vou contar essa primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntinhas, tá vendo? Agora, eu vou voltar preenchendo pra gente fazer o bigode. Eu não vou usar essa daqui, eu vou pular pra essa daqui. E eu vou introduzir a agulha aqui embaixo. Então, esse primeiro ponto é um ponto baixo, eu vou lá, puxo e faço o ponto baixo. O próximo é um ponto meio alto. O ponto meio alto, eu vou dar uma laçada na agulha, vou introduzir aqui embaixo, ó. A agulha laço, lá o fio que vem lá do novelo. E aí, eu fiquei com essas 3 laçadas na agulha, tá vendo? Eu vou laçar aqui e vou puxar de uma vez, as 3 laçadas. Agora, eu vou fazer um ponto alto. Laço o fio lá na agulha, coloco aqui de novo, ó lá, aqui, laço o fio que vem lá do novelo, puxo uma vez, puxo 2. Vou fazer mais um ponto alto, coloco aqui embaixo, ó lá, tá vendo? Puxo 1 e puxo 2. Agora, eu vou fazer um ponto meio alto. Puxo todas de uma vez. E aquele primeiro ponto lá do início, eu também uso ele. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Coloco a agulha lá dentro dele. E puxo, fazendo um ponto baixo, ok? Aí, eu vou erguer aqui. Dar uma esticadinha. Eu vou cortar o fio. Tá vendo aqui? Vou puxar. Puxar, ajustar. E assim, nós fizemos o nosso primeiro, bigode. Aqui, eu dou uma laçadinha, né? Só pra garantir que não vai escapar, ok? Por que que eu pedi pra você que fosse pontos pares aqui? Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou colocar o meu bigode aqui. Então, eu vou colocar... Vou contar aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Bem aqui no meinho, ó. É aqui que eu vou colocar, tá vendo? Aqui no meinho, ó. Aqui... Mas eu vou colocar a agulha lá, ó, de trás pra frente. Eu vou precisar fazer 2 bigodes. Os 2 bigodes, eles são exatamente iguais, tá bom? Eu vou colocar um aqui assim. E o outro, do outro lado, que eu vou fazer, eu vou colocar ele de ponta cabeça. Não tem problema, olha aqui, vou mostrar pra você como é que fica. Tá vendo? Ó lá. Um pra cima e um pra baixo. Eu colei aqui, mas eu também amarrei ele lá por dentro. Amarrei, coloquei o fio por dentro das alcinhas e eu também colei, tá bom?
Assim, eu vou fazer aqui. Vou colocar o fio. Eu vou colocar o fio bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, entre o ponto, entre o branco e o marronzinho, tá bom? Aqui, mas eu vou pôr por dentro, ó lá. Aqui. Aí, eu vou puxar os dois fios. Ó, tem que ser no mesmo buraquinho. Opa. Aí. E aí, eu puxo lá o fio. Tá vendo aqui? Aí, eu vou te mostrar como é que eu faço aqui desse outro lado. Eu vou cortar um pedacinho de fio. Essa pontinha aqui, ó, daqui da lateral, daqui de trás, tá? Ó, eu vou colocar lá o fio. Tá vendo? E aí, eu vou colocar aqui, ó, bem aqui, ó, nesse meio aqui. Ok? Então, vou colocar lá, ó, do mesmo jeito. E vou puxar os fios. Olha lá, como é que ficou. Ok? Esse é o primeiro bigode. Eu vou fazer outro e vou colocar aqui do lado pra você, tá bom? Antes que eu me esqueça, deixa eu só mostrar pra você que aqui, ó, eu pego o fio, passo em um desses, desses pontos aqui, né? Puxo uma alcinha, dou um nozinho. Ó, tá vendo? Aí, eu pego ela de novo aqui, ó. Puxo. Puxo a outra e depois eu colo, tá bom? É assim que eu faço o acabamento dessas alcinhas aqui, desses fios, pra eles não ficarem soltos, né? Porque solto fica feio. Fez um cestinho tão lindo e daí chega na hora do acabamento final aqui atrás, deixa o fio solto, daí não é legal. Tá vendo? Ó, daí sobrou, eu posso cortar e aí depois colar aqui, ok? Ó lá. Pronto, aí depois eu colo lá. E assim, eu vou fazer desse lado e vou fazer o outro bigode aqui do outro lado também. E o bigode eu também posso reforçar colando aqui pra garantir que ele não vai escapar, ok? Olha só como é que ficou bem bonitinho o nosso bigodinho. E meninas, o nosso Papai Noel, ele tem nariz, né? Então, vamos fazer o nariz do nosso Papai Noel. Aqui no meio, ok? Então, tá vendo aqui, ó, aqui e aqui, esses dois meinhos aqui e aqui, ó, aqui e aqui. É aqui no meio desses dois pontinhos que eu vou colocar o fio. Deixo um espacinho de fio, tá bom? Laço ele lá atrás e puxo. Olha lá, tá vendo? Saiu aqui, daí eu coloco lá de novo. E aqui eu vou fazer 3 vezes. Vai e vem, vai e vem.
Laço o fio aqui. Eu acabei pegando uma agulhazinha um pouco mais do gancho menor, aí às vezes o fio escapa. Ó, fiz o primeiro, ok. Introduzo a agulha lá de novo, esse mesmo fio aqui. Puxo. Opa. Aí. Aqui novamente, tudo no mesmo buraquinho, tá bom? Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Eita, aqui. Opa, aí. Aí a gente vai fazendo e vai ajeitando, né? Puxa, olha lá, tá vendo? Tá ficando. Eu vou passar só mais uma pra ficar bem gordinho, pra ver se eu consigo passar mais uma aqui no meio, ó. Então, vamos lá. O fio é esse pequeno aqui, ó, tá? E aí, eu vou tentar colocar ele aqui assim, ó, no meio deles. Aí, isso. Olha lá, o nosso narizinho do Papai Noel, ok? Aqui atrás eu vou cortar o fio e o acabamento é exatamente o mesmo, tá bom? Eu dou lá um lacinho, aqui assim, ó. Tá vendo? E aí, eu vou fazer o arremate do fio aqui embaixo e depois eu colo. Passo aqui no meio das tramas, né, o fio, e depois eu colo, ok? Então, vamos lá pro nosso olhinho. Então, vamos lá, o nariz tá aqui, o bigode tá aqui. E o olhinho, então, eu vou deixar aqui de espaço esses dois pontos no meio e vou colocar o olhinho aqui no meio dos outros dois pontos da lateral, ok? Aqui e aqui, tá bom? Então, vamos lá. O nosso olhinho, eu vou colocar lá. Dou um jeitinho de abrir aqui, ó lá. Tá vendo? Saiu lá atrás, ó. Aí, eu pego esse fechinho aqui e coloco lá e aperto. Aperto bem apertadinho, coloquei um, daí um, dois, eu vou colocar bem aqui nesse outro meio, ok? Coloco lá, acho ele aqui. Aí, bem apertadinho. E aqui, terminamos, vamos ver aqui. E aqui, a gente terminou o nosso cestinho porta-panetones de Papai Noel pro Natal. Para você que é crocheteira, faça. Ainda dá tempo de você fazer e ganhar o seu dinheirinho. Pode ser um porta-panetones, pode ser um... Esse daqui eu dou a dica de você fazer, colocar a florzinha e vender, inclusive como lembrancinha de Natal. Eu acho que fica uma ideia muito interessante, ok? E o porta-álcool, que eu acho que o álcool vai ser realmente o nosso grande aliado por muito tempo, né? Então, tá aqui também o porta-álcool. Eu espero que você tenha gostado do nosso trio fantástico pro Natal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e não perca nenhuma aula, tá certo? Um beijo grande para vocês, um Feliz Natal. Beijo grande. Semana que vem tem mais aula. Tchau, tchau.